Ok, vamos lá. Eu não sei quem estava aqui no... Boa noite, Bruno. Acho que a maioria estava aqui quando a gente falou dos Minim. Esse ano a gente tem uma peculiaridade de que o Pesach ele começou no Shabat. A gente começou a falar sobre o... Na verdade, não concluiu o assunto, então hoje, Bezerra Hashem, a gente conclui o assunto. Vamos só rever. O Pesach ele começou no Shabat e o Sfirat HaOmer começou no domingo. E isso aqui calhou, digamos assim, calha alguns anos, mas aqui a gente entra num ano que se chama que a contagem do Homer ela é completa, porque ela começa num domingo e logo a gente também termina num domingo, segundo Shavuot, termina no sábado, começa no sábado à noite, termina no sábado à noite e Shavuot já emenda direto. Isso foi um tema de discussão, de debate que a gente falou entre os... Estava aqui, Léo, quando eu falei isso? Não. Estava em Atibaia. Entre os Tzdokim e Baitusim, que eram os judeus que não aceitavam a Torá oral, e os Chachamim. E eles fizeram uma guerra, na verdade, tão desastrosa para o nosso povo, que por causa deles e seus seguidores e os próximos que foram as próximas gerações, se instituiu aquela 19ª Brachá na Midá, que a gente pede, Velamal Shinim, Al Teitikvá, que para os delatores não tem a esperança, se refere a eles. Depois tiveram os novos, aqueles que aderiram à religião do Yeshu e etc., que também eram delatores, etc. Então, aí se estabeleceu isso anos depois, estabeleceu essa brachá. Então, o que acontece? Eles levantavam, a expressão que a gente usou, eles levantavam a bandeira dessa questão dizendo de que não, a Torá deve ser interpretada literalmente, e um dos lemas principais deles, um dos exemplos principais deles eram de que a Torá fala, os fartem lachem macharat Shabbat, vocês devem contar para vocês os 49 dias no dia seguinte após o Shabat. O que é Shabat? Traduz, Shabat. O dia seguinte após o Shabat é domingo. Então a contagem do Homer começa no domingo. Como que isso vai acontecer? Então se o Pesach caiu no Shabat, maravilha. Se não caiu no Shabat, eles contavam, conforme uma das interpretações, eles contavam depois do Shabat Chol HaMoed. Sempre tem um Shabat ou que começa com o Shabat e termina com o Shabat como esse ano, ou que você vai ter um Shabat no meio. Então, no dia você vai ter o Shabat no meio do Pesach, no dia seguinte ao Shabat, vai ser quando você vai começar a contagem do Homer. E se a gente for ver, os Chachamim, desde a época da Mishnah, já brigavam, discutiam e mostravam com unhas e dentes de que não, a contagem do Homer é no dia seguinte após o Shabat, que significa descanso. O que quer dizer Lishbot? Descanso. Normalmente o Shabat significa sábado. Nesse caso, não significa sábado. E a gente precisa recorrer aos sábios para as interpretações, para saber que isso não se refere ao sábado, e sim ao Pesach. Lembram? Até aqui, tudo certo? Quais eram as provas dos Chachamim? Quem lembra? Moshe realmente gostava do povo judeu, Essa foi a prova contra. Se ele gostava do povo judeu... Então a gente deve ficar plantando no deserto, né? Então a Gemara traz para a gente, quem lembra a passagem, a Gemara traz uma passagem para a gente que chegou um sábio autêntico, para o grupo de Tzdokim e falou para eles, olha gente, o que vocês estão querendo? O que vocês querem da vida? Vai, alguém se levanta aqui, qual que é o problema de vocês? Alguém pode falar? Explica, justifica, porque vocês lutam tanto por isso, o que vocês querem? E aí um deles levantou e falou, olha, você não concorda que o Moshe era gente fina? Estou falando minhas palavras. Não concorda que Moshe Rabbeinu é um cara que gostava do povo judeu? O que o sábio vai falar? Cara, legal. O que o sábio vai dizer que não? Sim. Então, começou bem, né? Começou... E aí? Então, ele queria, na verdade, que em Shavuot a gente pudesse descansar. Porque se o Pesach, se o Sfirat HaOmer começa num sábado à noite, o Shavuot também vai começar num sábado à noite. E vai ter o feriadão brasileiro. Você vai ter sábado e domingo. E se for Chutz La'aretz, sábado, domingo e segunda. Maravilha. Feriadão já emenda com a semana seguinte, é carnaval, e é véspera, é ponte. Já tira 3 semanas de férias, já sai de férias e está tudo certo, e não desconta do salário, nem nos dias de férias. É brasileiro. Certo? Moshe Rabbeinu, olha como eles falam, Moshe Rabbeinu, não é Deus. Moshe Rabbeinu,
Foi ele que deu a Torá, né? A Torá de Moisés, Torá de Moshe. Moshe era bem do que... Então, é claro que ele gostava. Isso é uma maneira errada de interpretar. Moshe era bem, ele gostava do povo. Então, ele disse que era para fazer a contagem no dia após o Shabat. Então, depois de um argumento desse, querendo defender Moshe Rabbeinu, e com esse argumento dizendo que Moshe Rabbeinu ama o povo judeu, o que você vai falar? Então, o sábio respondeu, ele falou, nada disso. Se Moshe Rabbeinu gostasse do povo judeu, ele não teria deixado eles 40 anos no deserto. Um pouco estranho. Em vez do sábio falar que Moshe Rabbeinu gosta, você esperaria, ele fala, não, Moshe Rabbeinu não gosta do povo. Por quê? Porque senão não teria deixado 40 anos no deserto. E aí ele vai lá e continua o seu argumento. Ele fala, vocês são uns bobos, shotim atem, vocês são uns bobos. E aí ele começa a trazer as provas de como se interpreta a Torá adequadamente. Tem 2 versículos que se contradizem. Um fala que tem que contar 49 dias, o outro fala que tem que contar 50 dias. Espera aí, se você quer interpretar a Torá literal, só aí você já tem um problema. Uma coisa curiosa, por que os Tzedokim não tiveram descendentes? Cadê eles hoje? O que acontece é que na hora que você perde o parâmetro dos sábios, então quem é o sábio? Eu sou o sábio. Então, se eu sou o sábio, você vai dizer, não, mas não é assim que interpreta. Aí o outro fala, não, não é assim que interpreta. E aí, perde completamente. Que na hora que você não tem já o parâmetro, tudo é subjetivo, tudo é meio vago, etc., aí se perdeu. Então, não tem continuidade. E por isso, não tivemos continuação do Tzedokim. E todas as outras... Fala. O Yeshu não era um dos Tzedokim? Não. Não que eu saiba. Não, foram os discutindo que mataram ele. Era o Cohen Gadol, o Sanedrin, vamos deixar, você tinha comentado, não quero sair do assunto, que é um assunto importante e interessante, mas tem muita coisa pra gente falar. Bom, então, a pergunta que surge é, será que o sábio achava que Moshe Rabbeinu não gostava do povo? Tá, você quer responder pro cara. O cara ainda falou, com isso você me responde? Quer dizer, você que é sábio vai dizer que o quê? Eu achava que você ia concordar comigo que ele gosta do povo. Talvez você ache uma outra resposta, mas vamos dizer que ele não gosta do povo. Então, basicamente, a explicação é muito bonita, que a gente estava querendo explicar o que significa essa discussão. A ponto de que, na época ainda da Mishnah, como que eles comunicavam para fora de Israel quando era novo mês? Eles faziam fogueiras em cima da montanha. Chegaram os Tzedokim e eles faziam fogueira no dia errado, já prevendo para que Pesach caísse do jeito que eles queriam. O que você está lutando tanto? Você está querendo lutar para poder casar com quem você quer? Tudo bem, você está procurando adequar a Torá para ter o interesse. Que interesse você tem se Pesach é domingo, você tem um dia mais de férias? Tanta história assim. Então, uma explicação mais básica é que o que eles queriam, na verdade, era mostrar que os sábios estão errados, no sentido que os sábios eles têm o poder de decisão sobre a primeira mitzvah que a Torá fala, Achod Ejazer Lachem. Esse é o mês para vocês, que a gente fala que as festividades são nossas, Mekadesh Israel Ve'azmanim, certo? Que abençoa Israel e o tempo, que depende de nós, aquilo que a gente sabe, que depende de 2 testemunhas que iam até o tribunal, e eles que definiam quando que é o novo mês. Então, a ideia, essa primeira explicação não explica justamente porque o Pesach, mas explica em geral tudo que tinha a ver com o novo mês. Vocês falam, não é os sábios que decidem, não é a gente que decide, isso aqui está na Torá, é o novo mês e está acabado. Eu não sei como que eles calculavam o mês, não sei qual que era o critério que eles usavam, mas eles tinham algum outro critério que não precisava depender dos sábios. Vocês não queriam depender dos sábios, a gente não precisa de sábios. A gente tem a Torá e está acabado. Uma coisa curiosa, super interessante, de quando alguém fala, que hoje é por ignorância pura, mas a pessoa fala, não, eu sou reformista, a Torá é subjetivo, Moshe Rabbeinu, sábios, etc. Uma das coisas mais básicas que a gente tem é o calendário. Sem um calendário, tem um monte de mitzvot consumir. Yom Kippur, Rosh Hashanah, todos eles sem o calendário. E o calendário não tem como você ter o calendário sem os sábios. Toda a adaptação de um mês a mais, um dia a mais, é impossível. Então, não tem como você ter nada do judaísmo sem você se basear na tradição oral. Absolutamente, todo o judaísmo ele cai. Então, justamente, o calendário é uma das bases mais interessantes. Então, o cara fala, não, Yom Kippur, tudo bem, não vou comer, mas talvez vou fazer alguma outra coisa. Por quê? Porque mais ou menos. Mas quem disse que Yom Kippur é hoje? Pela tua conta, talvez Yom Kippur é outro dia. Então, é uma coisa interessante. Bom, em resumo,
Então, essa é a primeira explicação. Eles não queriam, isso que eu queria complementar, que eu não falei naquele dia, de que o ponto deles seria discutir com os sábios, mostrar que eles estavam errados. Mas por que justamente o Pesach? Então, nessa discussão super curiosa, essa foi a explicação lindíssima que eu encontrei, de que qual que era o ideal deles. E aqui é uma coisa super profunda. Toda vez que o Talmud ele traz uma opinião, mesmo a opinião de um herege, do fato que o Talmud trouxe, alguma forma de pensamento existe. Senão, o Talmud nem registraria. Existe, mas está errado. Mas vale a pena a gente estudar para conhecer, para a gente saber o que não pensar. Talvez a gente pensaria dessa forma. Então, sempre que o Talmud traz alguma coisa, quer dizer que tem uma lógica para isso, tem um sentido para isso, só que a gente descarta. Quando a gente está falando de Tzdokim ou Baitossim, quem eram eles? Eles eram alunos de quem? Logo no início a volta que a gente vai ler. De quem? Hã? Eles eram alunos de... Não, todos os Tzdokim seguiram o Tzadok e o Baitos. Obrigado. O Tzadok e o Baitos eram alunos, está na segunda Mishnah Pirkei Avot. Que leu? Quem é? Vai, abre aí, Pirkei Avot. A gente lê 6 meses do ano e esquece. Eu me incluo também. Por favor, obrigado. O que acontece? Shimon HaTzadik, obrigado. Shimon HaTzadik. São tzadikim aqui, valeu, obrigado. Shimon HaTzadik Hayam Misharek Knesset Agdolá. Ele era dos que se remanesceram dos membros da grande assembleia, dos sábios do segundo templo. E ele falou 3 coisas, certo? Lembra? Shimon HaTzadik Hayam Misharek Knesset Agdolá Uaomer. Al tiu kavadim. Am Shamshim Etarav. Amenat Gaber Pras, ela revoca Avadim, só uma coisa. Então ele fala, não sejam como os escravos que servem o seu amo para receber uma recompensa, vamos ser como aqueles que não esperam receber recompensa, ou seja, vamos servir a Deus para servir a Deus, sem esperar nada em troca. Eles extrapolaram isso, falaram, opa, você está querendo dizer que tudo que eu trabalhei foi à toa? Eu estava querendo reservar meu Olam Abá, eu estava querendo reservar pelo menos o Olam Hazé, e nada? Você está querendo dizer que o servir já que não vai ter salário mesmo, né? Imagina o patrão chega, olha, pessoal, eu quero estar no final do mês, dia do pagamento, eu quero que vocês sirvam com afinco, sem esperar salário. O que você espera? Tá furado, não tem salário. Né? Então não tem salário, então sabe o quê? Não tem salário, então tchau. Hasta la vista. Mas aqui estamos falando de 2 sábios verdadeiros do Talmud, da Mishnah, etc. Não eram qualquer pessoas. Ou seja, eles tinham uma visão errada, mas uma visão de como interpretar a Torá. E eles realmente acreditavam nisso. Não eram pessoas que estavam procurando a comodidade e acharam uma brecha para poder fugir. Eles realmente acreditavam nisso. Talvez os seguidores, etc., já foram na leva. Mas eles realmente tinham uma maneira de enxergar errada. Qual que era a maneira deles enxergarem? Que a Torá foi dada. Bom, já que não tem, quem é? Antigo nos Irsocho. Kibel Mishimon HaTzadik. Recebeu a tradição. Que veio no Shimon HaTzadik, tá bom, obrigado. Então, o Antigo de Sorro falou em nome do Shimon HaTzadik, obrigado. Então, aí a importância da tradição oral, né? Que bom que a gente tem escrito, né? A gente fala todo dia e uma vez por semana esquece. Imagina se Ravi não tivesse escrito a Mishnah. Então, o que eles concluíram disso? A partir daí, eles concluíram que, então, não tem Olam Abá. Já que não tem Olam Abá, eles não chegaram a falar, bom, então toda a Torá é mentira. Porque se você for olhar nos 5 livros da Torá, não está escrito Olam Abá. Textualmente não está escrito. Nós sabemos por tradição, talvez dos profetas, mais alusões a isso, mas na Torá não está. Então o que eles falaram? Não é que eles chegaram e descartaram, falaram, então a Torá é tudo mentira, Chaz Shalom. Eles tinham conhecimento suficiente para estarem convencidos que a Torá é autêntica e verdadeira. Mas já que esse sábio então falou isso, então não vamos deixar de interpretações. Vai ver que realmente ele tem razão. Vai ver que realmente não tem Olam Abá. Já que não tem Olam Abá e a Torá é verdade, como funciona? Como você vai colocar na balança falando, não tem Olam Abá e a Torá é verdade? Nós sabemos, a conta não fecha. Né? A conta não fecha. Por isso, o Rambam coloca os 13 princípios da fé, um deles é acreditar no mundo vindouro, Sahar, Onesh, etc. Como pode ser que o cara faz averot e tem dinheiro? Então, as respostas mais clássicas que fecha a conta, você vai dizer, bom, aqui você está vendo uma coisa, você está vendo só parte do cenário. Lá você vai ver a continuação, você vai entender. Então, o que acontece? O que eles falaram? Eles interpretaram a Torá
que todo o intuito da Torá, talvez Moshe era bem interpretando a Torá, não sei que valor que eles deram, que Moshe inventou a Torá, que Moshe interpretou a Torá, que Deus deu e Moshe era bem no arranjou, não sei exatamente qual era a visão deles, não faz diferença, mas o ponto é que a Torá foi dada para a gente ter uma vida boa. Está errado? Está errado. A Torá foi dada. Se você vai descansar no Shabat, você vai viver melhor. Se você descansar a terra no 7º ano, vai ser melhor para a terra. Você vai cumprir kasher, vai ser mais saudável. Não está errado, você vai ter uma vida melhor. Da cá, você vai, Deus vai te garantir. Nada de errado. Qual é o problema? Qual é o problema? Que a Torá não foi só dada para você ter uma vida boa. Que foi isso que o professor deles estavam falando, que eles não conseguiram captar. Como consequência de tudo que a gente faz, com certeza você vai ter uma vida boa, mas não é sine qua non. Se eu fiz a mitzvah e não recebi, a mitzvah não está valendo? Se eu faz uma mitzvah e não consigo enxergar o porquê dela, não está valendo? Então, o que acontece? Eles tentavam interpretar toda a Torá de maneira que seja comum. Ou seja, você vê a Torá como algo que vai ser bom para você ou que vai ser cômodo para você? A Torá, no final, vamos dizer assim, sempre vai ser bom. A palavra é cômodo, boa? Cômodo. Tá bom, cômodo. Assim, não, bom para mim ou bom para... Bom para mim, na minha visão atual. Quer dizer, comodidade. Boa, boa. Se você vai enxergar o Lamabá, a espiritualidade, sem dúvida que vai ser bom. Mas nem sempre se enxerga. Então, o que eles queriam é comodidade aqui. O bom aqui, visível, com olho carnal. É isso que eles queriam. Então, isso é a Torá. Assim que eles tinham que interpretar a Torá de acordo com a visão errada deles. E aí, o que eles criaram? Uma religião em torno disso. Então, eles foram trocando toda a Torá para caber de acordo com a caixinha deles. E qual que era a caixinha deles? Moshe era bem no gente boa, acredito em Moshe. Moshe recebeu a Torá de Deus, acredito. E Moshe era bem no, ele falava que o quê? Que você precisa fazer o Shavuot de maneira que seja cômoda. Maharat, Shabbat. Quando o sábio ele chega e fala, agora a gente vai entender a opinião do sábio, quando ele chega e fala, não, se Moshe Rabbeinu amava o povo, por que deixaria eles 40 anos no deserto? Parece que o Rabino está dizendo que Moshe Rabbeinu não gostava da gente. O que ele estava dizendo? Que a premissa da Torá, a base da Torá, Chas v'Shalom, não é a comodidade. Você vai ter o bem, vai ser o bem verdadeiro, mas essa não é a base da Torá. Isso é o bônus que você vai ter. A consequência, porque uma vez que você está fazendo a verdade vai trazer o bem, sem dúvida nenhuma. Talvez a longo prazo, talvez você vai enxergar depois. Moshe Rabbeinu colocou, não foi Moshe Rabbeinu, mas Moshe Rabbeinu, como administrou a questão aí dos 40 anos, Baruch Hashem, senão o povo teria sido destruído. Ele administrou para ter 40 anos no deserto para quê? Para que o povo pudesse se refinar, para 40 anos depois, talvez nem eles, os filhos deles pudessem entrar em Israel. Ou seja, a Torá está aqui para que a gente se sirva a Hashem, para que a gente se aprimore. Sirva a Hashem não pelo meu interesse. Eles só puderam entrar em Israel, quer dizer, não é Moshe Rabbeinu amava o povo, então ele fazia o jeito. Não é que ele não amava o povo. A premissa não é amar o povo, a premissa não é trazer a comodidade. A premissa é servir a Hashem, a premissa é se refinar. 40 dias. E aí a gente conclui que tem tudo a ver com os Sfirat HaOmer, toda essa ideia de que essa discussão deles, que os Tzdokim procuravam a comodidade e os sábios entendiam, e aqui está aquilo que a gente falou, por que a Guimará traz a opinião deles? Porque a Mishnah deveria completamente descartar, porque não está errado como um detalhe dizer que a Torá traz comodidade, que a Torá traz o bem para nós, mas isso não é a premissa, isso não é a base. Isso é um bônus, digamos assim, isso é uma consequência e não a base. Então, por isso é que o Talmud faz questão de trazer, e essa opinião é trazida tantas vezes, mas essa não é a base. E aí agora a gente entende que por que eles levantavam a bandeira de cair no domingo e etc., porque era a bandeira da comodidade, do bem imediato, e aqui a gente vê que isso tem tudo a ver com os Sfirat HaOmer. O que é Sfirat HaOmer? Sfirat HaOmer não é 40 anos, é 49 dias de alto refinamento para a gente poder receber a Torá. Eles enxergaram o Sfirat HaOmer como uma contagem para a gente poder ganhar um presente. Vamos usar como paralelo. Os gregos também achavam que a Torá é maravilhosa. Então vamos contar 49 dias para poder receber a Torá. Legal. Mais um conhecimento interessante, bonito. Os da Guimará agora, às 7 horas da noite. É um negócio legal, interessante. Não precisa estar em casa na hora que as crianças estão indo dormir. Sérgio? Se pudesse eu ficar aqui também. Então, legal, ótimo. Mas eles não enxergaram os Sfirat HaOmer
como Sfirá, como Hassidut explica aqui, dispor significa também, além de contar, quer dizer, a pessoa Even Sapir, a pessoa se refinar. Eles esqueceram aquilo que também Hassidut explica, mas que você começa o Sfirat HaOmer, o primeiro sacrifício do Omer era feito de cevada, e ele termina no Shavuot, que era um sacrifício feito de trigo, que é a transformação do alimento animal para um alimento do ser humano, que é o trigo. E essa ideia, a gente deixar de ser animal, saindo em Pesach, a gente deixar de ser animal cada dia um pouquinho menos, para a gente chegar comumente em Shavuot. Então, a lição para nós, os tzdokim não existem há muitos anos, mas a ideologia do tzdokim existe dentro de cada um de nós. E por isso a gente tem que se trabalhar. Entender que sim, claro que a gente vai ter o bem vai ser a longo prazo, mas a gente tem que fazer a emet mipnei shaya emet. O Rambam, ele define o que significa servir a Hashem com amor, fazer a verdade pela verdade, sem tentar esperar nada em troca. É claro que se é a verdade, vai ter a melhor troca, mas esse não deve ser o nosso serviço a Deus. E esse é o primeiro passo para a gente começar a servir a Deus. Vamos parar de servir idolatria. O que é a idolatria? Qual que é a essência da idolatria? Parou de dizer, eu me fiz, o Nilo foi feito para mim. É aquela ideologia de pensar que o mundo gira em torno de mim. E eu parar de pensar dessa forma e aos poucos dar um passo à frente, deixar de ser um tzdoki, né? Nem que seja num sentido mais sutil, para a gente poder dar passo a cada dia, a gente receber a Torá, realmente servindo a Kadosh Baruch Hu. Fala, Daniel. Mas, por exemplo, isso que falou de que eles procuravam comodidade. Mas, por exemplo, nessa parte específica do tratamento parece, mas, por exemplo, caso do Shabbat, que eles comiam comida fria no escuro, não parece mais comum. Boa pergunta. Eu não sei se dá para, eu não sei, assim, essa é uma interpretação em relação aos tzdokim, não sei se isso explica todas as opiniões deles. Esse é um exemplo, justo a gente tinha comentado, que os tzdokim, eles não comiam comida quente no Shabbat, porque a Torá fala que você não pode cozinhar, então também você não pode manter quente. Então, usavam luz elétrica, quer dizer, não pode usar no Shabbat, quer dizer, como que isso expressaria a comodidade? Não sei, boa pergunta. E o tefilim deles? A pergunta de um Raham é metade da resposta. Vamos tentar. Se eles interpretavam o Sfirat HaOmer do Shabbat, literal. No literal, teriam que interpretar todo o resto também no literal. Então, a questão do tefilim, por exemplo, que o tefilim fica no meio da cabeça e são caraítas. E a história dos caraítas, assim, em essência não muda muito. É alguém que não tem respeito pelos sábios. Mas a história dos caraítas era uma questão, acho que sim, dentro dessas linhas erradas, era uma linha um pouco diferente, está trazido do tefilim. Eu não sei quantas informações a gente tem em relação ao tzdokim especificamente. Ou então escritar, né, as leis de escritar que era a Kabbalah de Moshe Rabbeinu. Que na Torá não mas talvez as escritas eles aceitavam que escritas são 5 leis que foram passadas a pessoa de Moshe Rabbeinu. Isso chama de Divrei Kabbalah, é diferente de a interpretação dos sábios. Escritar especificamente, talvez eles aceitassem. Porque na Torá não está escrito nada, né? Tem que fazer como, né? Como eu te disse. Mate o animal como eu te disse. Exatamente. Ok. Saímos aqui com uma pergunta, mas espero que a lição pelo menos fique para a gente. Ok. Nós somos os... Boa noite a todos.